In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na quarta-feira da oitava da Páscoa. Queria, das lindas e ricas leituras que sempre temos nessa semana inteira, chamar a atenção para este ponto, isto é, a igreja, Pedro, a pesca, a rede que não se rompe, a pesca abundante, esse número de peixes, 153, número de todas as nações. Né? E, sim, a rede que não se rompe a rede. Interessante isto. Quem segue a leitura assim como ela está aí, parece que Pedro... Primeiro que disseram que não dava para... Eles não conseguiam puxar a rede para dentro do barco de tanto peixe que era. Tanto pesado que era aquilo. Mas depois Pedro vai sozinho lá puxar a rede para a praia. Quer dizer, o protagonismo de Pedro, né? É importantíssimo isto. É uma mensagem teológica. Né? Da primazia de Pedro diante de todos os apóstolos, diante da igreja. Mas eu queria fazer um acento sobre a igreja hoje para refletir quão verdadeiramente Israel foi chamada por primeiro lugar a ser igreja. Israel foi chamada em primeiro lugar a ser igreja. E nós vemos isso tão belamente no discurso de Pedro, aí nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje. Esse fervoroso, esse veemente chamado de Pedro a Israel, né? Para que, reconhecendo que tinham, afinal, rejeitado o seu único verdadeiro Messias, agora, e crucificado-o, né? Agora deviam abraçá-lo decididamente. Ontem, então, de tarde, de manhã ainda, fiz um vídeo sobre a aparição do Messias agora, dia 2 de abril, Páscoa, Páscoa judaica. Apresentaram um Messias em Israel, os grandes rabinos, os grandes Mas um dos comentaristas, judeu, ele também... Foram dois que eu assisti, não me lembro agora se foi o brasileiro, né, que não é, ou se foi o outro, enfim, né, mas um deles deixou transparecer, falou queixando-se, sim, falou queixando-se de tantos os judeus que afinal aderiram a Jesus, nosso Senhor, como o único e verdadeiro Messias. Enquanto que agora, eles tinham estampado diante dos seus olhos o verdadeiro Messias, que é esse que apareceu em 2 de abril. Então, sim, vemos com alegria esta queixa. E ainda hoje, com certeza, tantos os judeus aderem a Jesus, e melhor, aderem a Jesus na verdadeira religião, na única verdadeira religião, aquela edificada por Pedro, Paulo, pelos apóstolos, sobre esta pedra única que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sim, na Santa Igreja Católica, tantos deles veem a Santa Igreja Católica. Mas o fato é este, queridos, o fato é este. Que ainda hoje, não oficial, não o Estado oficial de Israel, a Igreja Católica devia ser a igreja oficial dos judeus. Essa que é a verdade. A igreja oficial, a igreja o grande templo que eles deviam construir é aqueles que estão construídos lá, sobretudo sob o túmulo do Senhor, onde ele ressuscitou. Então,
Eles deviam ser o novo Israel. Católicos, catolicíssimos. Sim. Ah, que seria belo que até... Não, bobagem, né? Bobagem. Não vou dizer agora, pensei na bobagem, vou dizer. Mas seria belo que agora, vendo esta contra-igreja tomando conta do Vaticano, sob o antipapa Francisco, seria belo, até nessa circunstância que estamos vivendo, terríveis circunstâncias que estamos vivendo, seria belo que lá, digo, em Jerusalém, a igreja tomada de conta pelos judeus florescesse como a verdadeira igreja católica. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. E tememos que esse pequeno movimento, agora ainda pequeno, do que sei, de acolhida de um Messias que vem em seu próprio nome, como diz Jesus em João 5, 43, eu ontem referia, na live que fiz. Então, sim, estes realmente o recebam como o seu Messias. Lamentável, lamentável. Então, sim, hoje esta missa é de novo um chamado. Chamado a todos. Quanto mais hoje a esta contra-igreja. A missa de hoje é um chamado tanto à contra-igreja quanto aos judeus, que reconheçam a Santa Igreja Católica. Sob o Pedro, mas o verdadeiro, não aquele que lhe usurpou o trono, aquele que lhe usurpa atualmente o trono, não esse herege cismático Francisco, não, mas veio conosco, com a igreja remanescente, construir a verdadeira igreja, que é o corpo ressuscitado do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.